Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal da Paraíba 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. O link para acesso ao site eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para a aula de hoje então? Vem comigo. Um computador normalmente é composto por um conjunto de hardware, incluindo seus periféricos. Qual das alternativas a seguir não é um exemplo de periférico? Letra A, monitor. Letra B, leitor de digitais. Letra C, impressora. Letra D, CPU. Letra E, teclado. Percebe, pessoal, que nessa questão todas as alternativas, letra A, B, C, D, E, todas elas correspondem a dispositivos de hardware. Mas tem uma dessas aqui que não é um periférico, isto é um hardware, mas não é um periférico. Hardware é toda a parte física da informática, tudo aquilo que é palpável, que eu posso tocar. Mas quando a gente fala em periférico, periférico é aquilo que nós utilizamos para enviar dados para o centro, ou receber dados que o centro já processou. E quem é o centro? Observa. Quem é o centro de um computador é a tal CPU, a unidade central, como o próprio nome diz, CPU, unidade central de processamento. É o próprio processador do computador, ele é o cérebro da máquina, então ele é o centro de processamento daquela máquina. O termo CPU vem de Central Processor Unit, do inglês, que traduzindo para o português vira unidade, como o nome diz, central de processamento. E se é unidade central, não pode ser periférico, porque periférico é aquilo que está ao redor do centro, se relacionando com ele, como por exemplo numa cidade. Tem o centro da cidade e tem a periferia. A periferia não é o centro. Percebe? A mesma coisa num computador. A unidade central de processamento, a CPU, é o centro, é o processador, é o cérebro da máquina. Não é a periferia. Não são os periféricos. Agora, quem são os periféricos? Aí é um ponto importante. Existem os chamados periféricos de entrada de dados, que são aqueles que enviam dados para a CPU processar. E existem os periféricos de saída de dados, que são aqueles que recebem os dados que já foram processados pela CPU. Além disso, existem também periféricos de entrada e saída que enviam dados para a CPU processar, mas também recebem dados que a CPU já processou. Vamos a um exemplo mais prático. Observa essa imagem comigo. Aqui eu tenho uma lista de periféricos de entrada, tenho a CPU que é o centro, portanto não é periférico, e tenho uma lista de periféricos de saída. Se a gente pegar o teclado, quando eu digito algo no teclado, eu estou enviando dados para a CPU processar. Portanto, teclado, webcam, o mouse, um scanner e um microfone, todos esses enviam dados para a CPU processar. Portanto, todos esses são periféricos de entrada de dados. A CPU processa esses dados e envia isso para periféricos de saída, como por exemplo uma impressora. Uma impressora é um periférico de saída porque se já imprimiu, se está imprimindo, é porque já foi processado pela CPU. Um monitor é periférico de saída porque se está aparecendo na tela é porque já foi processado. Se eu pegar aqui um plotter, essas impressoras de grande porte, periférico de saída, está imprimindo, já foi processado. Uma caixa de som, se eu estou ouvindo o som aqui é porque já foi processado, também é periférico de saída. Agora, existem casos de periféricos de entrada e saída simultaneamente, como por exemplo um monitor touchscreen, que é aquele monitor que eu toco na tela, então ele também envia informações para a CPU processar. Quando eu toco na tela ele está enviando, isso é periférico de entrada. Mas como ele monitor está me mostrando o que foi processado, ele também é periférico de saída. Então um monitor touchscreen é um periférico de entrada e saída simultaneamente. Outro exemplo, uma impressora multifuncional, que tenha scanner, e scanner é periférico de entrada, porque digitaliza uma imagem, um documento e envia para a CPU processar, mas também é impressora, porque imprime aquele documento, então também é periférico de saída. Então uma impressora multifuncional, que tem scanner e impressora, aí também é periférico de entrada e saída simultaneamente. Se a gente voltar para a questão, ele pedia qual das alternativas a seguir não é um exemplo de periférico. Só pode ser a letra D de Dinamarca, CPU, porque se é o centro, CPU significa unidade central de processamento. Se é o centro, não é periferia, não é o periférico. O monitor é um periférico de entrada,
O leitor de digitais é um periférico de entrada porque envia informações da minha digital para a CPU processar. A impressora é um periférico de saída, porque se imprime é porque já processou. Então, monitor periférico de saída. Monitor periférico de saída, por quê? Se está mostrando na tela é porque já foi processado. Pode ser de entrada e saída? Pode, quando for um monitor touchscreen. O leitor de digitais é periférico de entrada, porque pega a minha digital e envia para a CPU processar. A impressora é periférico de saída. Pode ser de entrada e saída? Pode, se for uma impressora multifuncional. CPU é o centro, não é periférico, era a resposta da questão. E teclado? O teclado é periférico de entrada, porque se eu digito no computador, estou enviando essas informações para a CPU processar. Então, sem dúvida nenhuma, aqui a resposta, a letra D de Dinamarca, CPU não é periférico, mas é hardware e é muito importante. Ok, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dos vídeos e ativa aquele sininho depois de se inscrever para receber as notificações de novas publicações. Valeu? Espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.